Boa noite. Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Este é um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS. Aqui, semanalmente, nós discutimos a política, a economia, os rumos do Estado e do país. E, ultimamente, temos nos preocupados também, com muita razão, com a questão do emprego no país, a empregabilidade, o futuro dos trabalhadores, os salários e toda essa teoria econômica que recai sobre a população brasileira, penalizando os nossos trabalhadores. Para discutir esses temas e outros, nós temos aqui hoje um convidado muito especial, que é Vítor Filgueiras. Ele está lançando o livro É Tudo de Novo, de Novo. Alguma coisa que nós temos recorrente no Brasil, que é tudo de novo, sempre a mesma história. Ele trata sobre as narrativas das grandes mudanças no mundo do trabalho, que são uma ferramenta do capital contra o trabalhador brasileiro. Antes de eu trazer o Vítor aqui para o ar, deixa eu ler o currículo do Vítor, que é extenso e muito importante. Vítor é professor do programa de pós-graduação de Economia da Universidade Federal da Bahia, professor visitante da Universidade também de Madrid, possui pós-doutorado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio na Universidade de Londres, e doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia também, e o currículo dele segue, é extenso e muito bom. Boa noite, Vítor. É um prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, Luiz. Um grande prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição aí para a gente bater esse papo. Infelizmente, não serão boas notícias, né? Mas a ideia fundamental desse livro em particular é justamente trazer a reflexão, em particular em relação ao nosso próprio campo, né? Diríamos assim, esse campo que se pretende progressista em relação aos seus próprios erros, né? O que é que pode ser avaliado como dar um passo à frente de forma minimamente consistente, né? E um pressuposto para isso, na minha ótica, é a gente avaliar o que tem sido feito, particularmente no livro, à luz do que se assimila da retórica empresarial, não apenas no Brasil, né? Isso é um fenômeno mundial. Sim, este tema é de enorme relevância para a sociedade brasileira, principalmente nesse ano de eleições, onde vamos ver se nós, como sociedade, conseguimos discutir os rumos da economia em vez de ficar discutindo bobagens como pauta cultural, pautas outras que não importam para a população que está em dificuldade. Vítor, me fala sobre o teu livro, do que trata e o que é o livro Tudo de Novo, de Novo. Então, a ideia do livro é tudo novo, entre aspas, de novo, é justamente mostrar como existem narrativas em escala global, não é apenas no Brasil, não é um fenômeno mundial, e as aspas do é tudo novo é de alguém falando, né? Olha, é tudo novo, e aí sem aspas, de novo. E essas narrativas utilizam a ideia da novidade, né? São narrativas elaboradas por empresários e seus representantes, mobilizando a ideia da novidade, de que tudo está mudando no mundo, na economia, nas tecnologias, nas relações de trabalho, nos trabalhadores, e que por conta dessas mudanças, ou supostas mudanças, trabalhadores e suas instituições seriam obrigados a se adaptar. E se não houvesse essa adaptação, você teria como consequência um desastre total no mercado de trabalho, um aumento do desemprego e a piora das condições de trabalho. O que o livro pretende demonstrar, fundamentalmente, é que essas narrativas, elas não têm como objetivo promover ampliação do emprego nem melhoria das condições de trabalho, mas legitimar uma série de políticas e de práticas empresariais e de posturas de sindicatos e dos próprios trabalhadores que são do interesse do próprio capital. Então, é um processo, é uma ferramenta de legitimação, de convencimento, esse conjunto de narrativas, é isso aí que o livro fundamentalmente tenta mostrar, né? E, além disso, né, complementarmente, um aspecto central também do livro é indicar como o nosso próprio campo, né, digamos assim, como eu disse, que se pretende progressista, né, nas suas diversas ramificações, mas que se pretende, em alguma medida, se preocupar ou representar os trabalhadores, assimila, muitas vezes acriticamente, se não o conjunto dessas narrativas, ao menos os seus pressupostos. O problema, Luiz, é que quando você assimila os pressupostos dessas narrativas,
você passa a atuar nos limites do debate e, portanto, das possibilidades de políticas, de ações, de propostas impostas pelo capital. Então, por exemplo, mesmo que você critique a reforma trabalhista, se você admite o pressuposto de que existe relação entre custo do trabalho e nível de emprego, ou seja, que aumento do salário e melhoria das condições de trabalho provoca desemprego, você está disputando e jogando dentro de um campo delimitado pelo capital. Então, você não vai, você está preso, você está na encruzilhada. Mesma coisa se você supõe que as empresas, de fato, mudaram seu conteúdo e agora elas não mais comandam os trabalhadores, por exemplo, as plataformas, que seriam médias intermediadoras. Se você assumir esse pressuposto, você vai estar jogando dentro do campo do adversário. Dentro do campo do adversário, você está, por definição, cerceando as suas possibilidades e jogando dentro dos interesses dele. A situação ainda é mais dramática, Luiz, porque esse é tudo novo, entre aspas, de novo, vai radicalizando o conteúdo das narrativas. E cada vez que o campo do trabalho dá um passo atrás para aceitar os pressupostos do adversário, esse campo vai se radicalizando. Radicalizando para onde? Cada vez mais para a direita, cada vez mais para a situação em que os direitos do trabalho vão sendo destruídos. Então, é uma situação extremamente grave, né? Extremamente difícil, e cuja única saída, ou melhor, uma pré-condição para uma possível saída, é você bater de frente com essas narrativas e criar suas próprias interpretações de forma crítica. A gente tem que mudar a nossa postura, a entendida a gente como grande campo do trabalho. Se a gente continuar caindo, e continua caindo em grande medida nas narrativas, a gente vai andando em círculos, andando em círculos e andando em círculos, e caminhando cada vez mais para um limite do debate extremo de um lado só. Por isso que existe o que eu chamo de falsa polarização. Por que existe uma falsa polarização em escala mundial, né? O Brasil só repete aqui de forma tragicômica um fenômeno que é muito mais geral. Porque você tem, de fato, na direita, né, uma posição extrema de destruição, seja a direita neoliberal, seja a direita da Idade Média, e você não tem um polo oposto do debate. O que essas extremas direitas apresentam como polo oposto é quando muito centro. São políticas que algumas décadas atrás, Luiz, a direita tradicional aceitava, por exemplo, no campo do trabalho, o vínculo de emprego e direitos trabalhistas, direitos sociais básicos. A direita racional aceitou isso no pós-guerra durante décadas. Hoje isso é considerado extrema esquerda ou comunismo, mas isso não é burrice, não. Isso é uma estratégia inteligente. Por quê? Porque você delimita o campo. Qual é o campo? Em um extremo você tem o extremo, qual seja a extrema-direita, por exemplo, no campo do trabalho, Uber e seus congêneres, ou seja, a relação de trabalho sem nenhum direito. Isso é extremo. Uma relação em que existe completa hierarquia, completo despotismo. E qual é outro extremo que eles pintam? O vínculo de emprego. Pelo amor de Deus, o vínculo de emprego, historicamente, é um requisito mínimo para a própria existência do capitalismo, uma coisa de, sim, muito de centro. Mas no momento que você aponta isso como extremo, Luiz, o centro passa a ser algo entre o vínculo de emprego e não ter direito nenhum. E o verdadeiro outro extremo, que seria democratizar as relações de trabalho, simplesmente não entra no debate. Portanto, a disputa se dá entre o vínculo de emprego e não ter direito nenhum, o centro passa a ser o quê? Você ter um vínculo completamente precarizado, por exemplo, não admitindo que os trabalhadores têm direitos e recebendo migalhas, como hoje, inclusive saiu no DOU, alguns direitos mínimos que foram admitidos para os trabalhadores dos aplicativos, entre aspas, mas direitos que sequer reconhecem o vínculo empregatício, a natureza da relação assalariada. Portanto, você tem muito menos direitos do que você teria a priori, já no mínimo. A CLT já é um mínimo. Então, se você pinta a CLT como extremo, é da CLT, que já é um mínimo, para pior. Então, esse exemplo do campo do trabalho, isso que o livro tem que trazer, vale para o conjunto do debate na cena política, entendeu? Não é uma coisa que se restringe ao campo do trabalho. Eu li essa semana no Globo uma entrevista com o presidente, diretor-presidente, eu acho que é da Ânima, educacional, que está comprando universidades pelo país inteiro. Eu tive esse prazer também de ler essa entrevista. Sim. E nessa entrevista ele dizia, olha, o mundo do trabalho, as pessoas vão trabalhar por projetos, né? Exatamente o que tu estás dizendo, eles já estão... Eu tô rindo de nervoso. Eles já estão criando uma nova teoria que sustenta de que estar empregado é uma coisa ultrapassada. O mundo moderno, as startups, a tecnologia não suporta mais isso e isso impacta o mundo do trabalho. É exatamente isso que te referes, né? Luiz, sabe o que é o pior?
né? Seria, se não fosse trágico, seria cômico. Não tem nenhuma novidade, nem do ponto de vista cronológico, nessa conversa fiada, nessa conversa vazia. O Pastore, né, o famoso representante aqui do capital no Brasil, tem um texto que fala exatamente isso em 1994, Luiz. Em 1994, ele fala que estamos entrando na era do pós-emprego. Não é pós-trabalho, é pós-emprego. A ideia de que você não tem mais um vínculo com direitos e com estabilidade. Em 1994, veja bem, ele faz esse texto em 1994, já no mimetismo barato, reproduzindo uma retórica que já está rodando nos Estados Unidos e em outros países desde a década passada. Então, não é nem novidade do ponto de vista cronológico, é uma tentativa, como eu estou dizendo no livro o tempo todo, de legitimação de um determinado conjunto de políticas públicas, práticas empresariais e posturas dos trabalhadores. Nesse caso, o que é que esse infeliz está tentando legitimar? A ideia de que é para você aceitar não ter direitos, a ideia de que é que problema seu se você está empregado ou desempregado, a ideia que você que vai resolver individualmente o problema do desemprego. Então, são ideias com o mesmo conteúdo que vão sendo requentadas. E esse é o título do livro, é tudo novo, de novo, e mais uma vez. E se a gente não combater isso, essa conversa fiada vai ser reproduzida ad eterno. A questão é que as condições de trabalho, a situação do desemprego, a desigualdade estão se acentuando em escala mundial de uma forma cada vez mais catastrófica, Luiz. Qual é o problema? O problema é que se você não tem uma postura propositiva na perspectiva civilizatória do campo do trabalho, a extrema-direita cresce. Por quê? Porque essa situação de frustração, com desemprego, situação difícil de vida, falta de perspectiva de melhores condições de trabalho, de existência física e social, vão canalizar essa energia para algum lado, vão canalizar essas frustrações para algum lado. O Donald Trump não foi eleito por acaso. Não foi uma coincidência, porque as pessoas são reacionárias por conta dessa suposta batalha cultural, de um elemento material muito forte que não existe nos Estados Unidos. Se você não resolve o problema material da vida das pessoas, há uma tendência que as frustrações existem e são canalizadas. A extrema-direita propositiva está apresentando a maluquice dela. E o campo civilizatório está apresentando o quê? Essa é a questão que a gente tem que enfrentar, Luiz, é uma questão dramática. Dramática. Sim. Se a eleição fosse hoje, Trump seria eleito de novo. Sim. Seria eleito de novo. Porque o Biden, a despeito do grande otimismo, né, inicial, e no Brasil é comum, né? Aparece uma coisa, alguém fala uma coisa bonita, todo mundo já acha, não, agora ele vai ser, da vida dos trabalhadores. Não caminhou nada. Tinha, de fato, uma proposta muito, muito civilizatória para o Reconciliation Bill nos Estados Unidos, que seria um novo contrato social, instalação de Estado de bem-estar social nos Estados Unidos, que os próprios democratas jogaram no lixo. Certo? Então, a despeito de um avanço inicial com seus programas, que remetia, inclusive, ao período emergencial da pandemia, em termos sociais, de garantir direitos sociais mínimos, um reaquecimento do mercado de trabalho, parecia que as coisas iam melhorar. Isso não está acontecendo. E a tendência é que se estabeleça o retorno da velha austeridade, os velhos negócios como sempre. E o elemento central que poderia garantir algum avanço civilizatório, que eu já citei, que é o Reconciliation Bill, foi o lixo. Então, a situação é dramática, Luiz, dramática. E não vai ser do outro lado, e não vai ser pelo outro lado, infelizmente, que a civilização vai se estabelecer. A ideia alucinada da extrema-direita, eu estou falando não só da Idade Média, mas sim, da direita tradicional, aqui o PFL e seus congêneres, e lá os democratas e os republicanos, todos eles são hegemonizados pelo neoliberalismo, de que existe civilização sem direito social, vai nos levar para o, sabe Deus para onde, entendeu? Que sabe para o apocalipse, não há nem figura de linguagem. Mas, enfim, desculpe, que esse é um assunto que é difícil. Não, esse assunto é crucial para a população brasileira, para a economia, para a vida civilizatória. Se fala muito agora numa revogação, o Lula tem falado nisso, a presidente do PT, a Gleisi, os partidos de esquerda, o PSOL também tem falado, se fala muito em revogação das leis da reforma trabalhista. Isso não seria suficiente, pelo que tu estás dizendo, porque esse discurso hegemônico na mídia, ele engendra uma nova mudança fantasiosa e ele vence de novo, é isso? Veja bem, Luiz, a questão aqui, ótima questão, obrigado por trazê-la, inclusive. A questão da reforma trabalhista, ela é fundamental, né? Inclusive, me surpreende que tenha vindo a pauta no Brasil, isso tem que ser colocado, né? A reforma trabalhista tem que ser revogada, mas caso ela seja revogada, o que já vai ser uma grande luta, você remonta para uma situação pretérita, em que havia uma regulação protetiva minimamente superior, isso é bom, certo? Mas isso está longe de ser suficiente, é isso que a gente tem que ter em mente. Por que está longe de ser suficiente?
Porque você precisa de um bloco de proposições, né? Pensando dentro da ordem, estamos aqui no centro, estamos discutindo aqui o capitalismo tranquilo. Então, dentro desse capitalismo, com a sua série de dilemas, tinha que discutir uma ordem de projetos de políticas públicas com um protagonismo central do Estado para alavancar um investimento, portanto, produto, portanto, emprego. Certo? O que é que o direito do trabalho faz fundamentalmente? Né? Ele garante condições mínimas de emprego e de vida para as pessoas. Então, é um patamar civilizatório. Então, a priori, por definição, ele não cria nem destrói empregos. A priori, por definição. Você pode ter circunstâncias em que o direito do trabalho está destruído e o emprego cresce, e você pode ter condições como a nossa, que você está destruindo o direito do trabalho e o emprego não cresce. E a recíproca é verdadeira. Você pode ter situações com o direito do trabalho, né, civilizatório, condições de trabalho dignas, mas o emprego não cresce e o contrário. Qual é o grande elemento aqui que eu quero trazer para vocês? Isso é fundamental. A gente tem que encarar o direito do trabalho sob duas óticas. Uma, a moral, que é essa que eu acabei de trazer, ou seja, ele não define a priori se o emprego vai crescer ou não, mas ele é moralmente justo, porque as pessoas trabalham, as pessoas produzem lucro para outras, né? Então, consequentemente, o mínimo que se espera de alguém que produz lucro para outra é que tenha direitos mínimos reservados para a preservação da sua vida e de condições mínimas de trabalho e de vida. Beleza, mas isso não é suficiente. É fundamental vincular direito do trabalho, em particular, direito social, em geral, outras possibilidades de acesso, né, a condições materiais de vida pela cidadania. É necessário associar isso à dinâmica da acumulação. Ou seja, falar, ó, isso é fundamental, Luiz, de ser preservado, porque isso é um elemento forte para a demanda efetiva. Isso é um elemento forte para o consumo, portanto, é um elemento que incentiva o investimento. Mas a gente não pode ser ingênuo achar que só isso vai garantir o investimento, a dinâmica do emprego e do consumo, certo? Então, você tem que casar, né, de forma explícita, você tem que problematizar, ó, pessoal. É uma questão moral aqui, você valorizar o direito do trabalho, valorizar o direito social. Além de ser uma questão moral, isso ajuda a economia, na medida que se incentiva a demanda efetiva, portanto, os investimentos, mas isso não é suficiente. Outras políticas públicas, em particular a política fiscal, né, mas não apenas política industrial, de tecnologia, várias outras, têm que ser adotadas de forma muito forte para que a economia retome de forma minimamente consistente uma dinâmica de acumulação para que o emprego volte a crescer. Certo? A despeito dessa situação muito difícil, Luiz, como as condições da economia estão muito rebaixadas, você tem capacidade ociosa, você tem muito desemprego, uma retomada com o Estado puxando as empresas pelo cabelo é muito mais fácil, se você tiver um plano minimamente organizado. Certo? 2014, Luiz, estava atingindo ali, já próxima capacidade instalada, você precisava de um novo bloco de investimento. Certo? Por quê? Porque você já tem quase todo mundo empregado e você tem as capacidades ociosas se reduzindo. Não é o caso agora. Então, você tem condição de fazer essa retomada de forma mais célere e mais rápida, como foi feita nos países, tem sido feita nos países centrais, que não reproduzem, esse é tudo novo, de novo, pelo menos até agora, em relação à austeridade, e os estados estão tomando a frente. Então, a Espanha que você citou, que acabou de revogar a maldita reforma trabalhista de 2012, não revogou tudo, né, mas elementos centrais foram retirados. Está batendo recorde de criação de emprego mês a mês, porque o Estado está retomando o protagonismo, assim como estava acontecendo nos Estados Unidos. Contudo, ao contrário de muitas pessoas, muitos colegas, eu sou muito cauteloso em relação aos próximos passos, pela forma como essa volta do Estado, entre aspas, está se estabelecendo. Sim, a lei da liberdade econômica, que foi criada lá, aprovada pelo deputado Jerônimo Gergen, que foi quem propôs e aprovada no governo Temer, logo depois do golpe contra a presidente Dilma, ela tentou e conseguiu desregulamentar toda a legislação trabalhista junto com a reforma trabalhista que se seguiu. Tu acredita que o empresariado brasileiro que bancou essas reformas, ele pode ser parceiro de um futuro governo, de uma administração que queira um Estado mais propositivo, um Estado de bem-estar social? Excelente questão, Luiz, mas uma questão fundamental que você trouxe, eu agradeço por trazê-la. Essa é uma questão central para a gente pensar sobre o futuro do nosso país, as possibilidades de nossa existência, certo? Na esquerda, com muita razão, há uma denúncia frequente do caráter reacionário do nosso empresariado, e de fato, e não apenas reacionário do ponto de vista político, um dos elementos centrais, se não o elemento central, que engendra o nosso subdesenvolvimento, né? O nosso caráter
retardatária no capitalismo independente está vinculado a um padrão de investimento, né, desse empresariado sempre muito reduzido. Né? Você pega as contas nacionais, isso é histórico. A economia só cresce com investimento. O empresário brasileiro não investe, não investe. Pega as contas nacionais. E por que é que não investe? Isso remonta para Celso Furtado, com sua interpretação brilhante sobre o mimetismo do padrão de consumo, mas não apenas do padrão de consumo, mas também do padrão de acumulação não produtiva, típico da nossa burguesia desde sempre, certo? Então, esse é um desafio que não é de agora. Como é que faz esse pessoal investir? Sem investimento, como eu disse, não cresce a economia, certo? Então, historicamente, nos momentos em que há um aumento da formação bruta de capital fixo, ou seja, o aumento do investimento com proporção do PIB, o que cresce a possibilidade da produção no país, está vinculado ao Estado puxar a galera pelos cabelos, certo? Seja o governo Vargas, pelo chamado populista, na ditadura militar, inclusive, e seja minimamente, de forma muito tímida, né, no período dos governos do PT, de forma muito tímida, mas também aquilo mostrou que, olha só, quando o Estado lidera, você tem alguma chance desse pessoal puxar. A sua pergunta, portanto, é uma pergunta chave, cuja resposta é complexa, mas o que é que eu trago aqui de saída? Você não pode partir de determinismos. E se você partir do pressuposto que não vai ser possível uma conciliação com essa turma, o que é possível, né? A gente não pode ser infantil e achar que, né, tem uma revolução que vai ser produzida, sabe Deus por quem. Mas, além disso, e aí que eu quero entrar na sua pergunta, certo? Responder de forma mais detalhada. A questão é qual é a conciliação que vai ser buscada. Essa que está a questão. Qual é a conciliação que vai ser buscada? O partido que hegemoniza, que não é um partido de esquerda, né, pode vestir vermelho, o que quiser, mas a gente está discutindo aqui o mundo real, as políticas públicas. O PT governou por 4 vezes o Brasil, né, por 3 vezes e um pedaço. É um partido de esquerda. Né? Isso não é um xingamento nem nada. É um partido que adota políticas públicas de centro, às vezes mais para a direita, às vezes mais para um pouquinho, né? Às vezes, né, atacou a Previdência, eu também sou servidor público, né, juros altos para cacete, tenho determinados momentos políticas de proteção social nos aspectos, enfim, sempre crave na ferradura. A questão é o que é que essa turma vai trazer e de que forma vai trazer para tentar uma conciliação com esse empresariado. A conciliação aí não significa um acordo escrito, não. É que haja alguma espécie de consenso, tácito ou não, do que é que vai ser feito. Porque sozinho o Estado vai resolver e, por definição, é preciso que os empresários entrem num barco. Então, qual vai ser esse barco que eles vão propor? A tradição, e aí só encerrando essa questão, encerrando não, né? Só, eu estou contando muito por cima. A tradição histórica, né, de Lula e o seu grupo é propor de forma sempre bastante rebaixada. Ou seja, empresariado, vocês têm sua pauta, eu vou conceder o máximo possível para vocês e vou dar aqui um restinho para tentar fazer algumas reformas pontuais. Me parece que dessa forma as coisas não vão caminhar. Por quê? Porque volta aquela falsa polarização e tensionamento cada vez mais para a direita. Se você já vier oferecendo tudo, a tendência é que eles vão tratorizar e eventualmente tentar um novo golpe. Então, uma postura minimamente mais civilizatória, falando, ó, a gente vai querer um pouco mais civilizatório, então vocês vão ter que mudar a sua postura e abrir um pouco a mão. Sinalizando, por exemplo, com essa possibilidade de revolução da reforma trabalhista, talvez uma tentativa de conciliação nesses termos, ou seja, mais propositiva e menos defensiva, aumente as chances de possibilidade de algum consenso que produza algo civilizatório. Mas respondendo a sua questão, não há determinismo, mas é muito difícil, porque essa é uma turma difícil de dialogar e difícil de conduzir. E um pouco mais para concluir, concluir não, né? Pontuar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais a questão, além dessa face propositiva, um pouco mais civilizatória, na minha perspectiva, aumentar as chances de sair algo um pouco mais civilizatório, como foi nos Estados Unidos, podemos conversar sobre isso, é necessário que as alianças sejam feitas de forma agora mais inteligente, e não com gente que produza grama, né, e elementos tecnológicos retardatários na divisão do trabalho internacional. Certo? É preciso buscar, sem excluir, evidentemente, por setores, mas buscar alianças fundamentais que desenvolvam a tecnologia, que promovam minimamente uma disputa, né, e um protagonismo do Brasil que não seja produzindo carne, produzindo capim, produzindo soja, e mesmo nesses setores que seja agregando tecnologia, que não seja consumindo os elementos fundamentais tecnológicos de fora e reproduzindo nossa dependência tecnológica e financeira. Isso está em pauta? Não me parece, mas
Fundamental para mim, Luiz, sinceramente, falando no nível pessoal, inclusive, é a gente passar essa página que a gente está vivendo. Aquilo já vai ser um grande alívio. Mas para passar essa página, quanto mais consistente, quanto mais propositivo, quanto mais honesta for a proposta civilizatória, maior a chance de que ela não volte. Porque, repito, se tivesse eleição hoje nos Estados Unidos, Trump ganhava. Sim. Sim, é verdade, sim. Eu recordo que a presidente Dilma, ela desonerou a Folha num acordo com os empresários, fez uma grande desoneração da folha de pessoal e os empresários não investiram um centavo. Exatamente. Um centavo. Perfeito. Esse exemplo é perfeito, entendeu? Corrobora exatamente o que a gente está conversando. Assim, é empírico, rapaz. É empírico. Se você dá dinheiro na mão dos caras, livre, eles vão embolsar. Isso é uma questão estrutural, pela tradição, pela cultura do nosso empresariado, mas se vincula e se reforça pela financiarização da economia em escala mundial. Então, os caras tradicionalmente já não investem. Se hoje eles têm uma série de elementos de possibilidades não produtivas de acumulação, de inversão, via rentismo nas suas mais variadas formas, dá dinheiro na mão dos caras, os caras vão para o financeiro, outros mecanismos não produtivos. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista, Luiz, nada mais é do que a desoneração no lombo dos trabalhadores. A desoneração quer tirar dinheiro ao Estado. Ao invés de você investir, dá para o empresário que não investe. Não investe. E a reforma trabalhista, agora você não paga nada. Contrato de 0 hora, agora a selva total. O cara pega o dinheiro e não reinveste. Não reinveste. A questão da reforma trabalhista é mais dramática, Luiz, porque não reinveste, dentre outras razões, além das que eu falei, pelo fato de que a demanda cai. É menos gente comprando, menos gente consumindo, tanto pelo dinheiro, pela renda mensal, quanto pela redução da formalização e da falta de expectativa em relação à renda. Se você está na informalidade, e a reforma trabalhista é um elemento central para o aumento da informalidade, você não tem horizonte de renda. Então, a tendência é que você compre menos. E isso, por definição, reduz ou incentiva a redução dos investimentos, portanto, a redução do próprio emprego. Então, é uma situação dramática, mas tem que ser enfrentada. Quanto mais aberta, né, mais propositiva, maior a chance de sair alguma coisa. Agora, a sua questão é central. Como é que você vai conseguir um arranjo com o naipe de empresariado que a gente tem no Brasil? E uma coisa, só para finalizar essa questão, Luiz, se você não for desenvolver mais, é que, também na minha perspectiva mais fundamental, não adianta satanizar o empresariado brasileiro. É o que temos. É o que temos. Você vai ter que lidar com isso. Getúlio Vargas lidou com isso. Juscelino Kubitschek lidou com isso. É o que temos. O Lula você pode ajudar, você... lidou e vimos o que deu. Né? Não sei se foi da forma mais inteligente, mas lidou, né, dentro do que o grupo do PT considerava estratégia e tal. Mas quero chamar a atenção o seguinte: alguma espécie de aliança, certo? Alguma espécie de estratégia, sem ser concessionista ao extremo, como é a tradição, tem que ser feita. Ou a chance de a gente reeditar, né, a gente sair desse desastre e voltar logo depois, ela aumenta muito. É verdade. Tem uma estratégia bem elaborada, Luiz, nada garante que vai dar certo. Né? Tem um processo de luta, a história não está escrita a priori, etc. Agora, se não tiver uma estratégia, meu cara, aí é contar com muita sorte, né? Já contou uma vez lá, 2003, 2005, não sei se vão conseguir essa sorte de novo. De novo, Você está assistindo aqui na TV Urbana ao programa Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos entrevistando o Vitor Filgueiras, que está lançando o livro É Tudo de Novo, e discutindo a reforma trabalhista, o futuro do trabalho e as relações com o empresariado brasileiro. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Mas antes vamos ouvir as notícias da semana com a jornalista Fabiane Flores e voltamos em seguida. Oi, LAC! Olá, telespectadores do Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Sindifisco RS recepciona novos auditores fiscais. Evento foi prestigiado pelo secretário Marco Aurélio, da Fazenda Estadual, e pelo subsecretário adjunto da Receita Estadual, Eduardo Jäger. A recepção, realizada no auditório da sede administrativa do Sindifisco, abriu o ano com as boas energias, sempre tão desejadas nas festividades de Ano Novo. Congelada há 7 anos, tabela do IR acumula defasagem de 130% desde 1996. Quando não são corrigidas, faixas de cobrança ficam desatualizadas em relação à inflação e aos salários e leva a população à isenção ou a pagar imposto de renda maior.
País segue aguardando que o Congresso coloque em votação a reforma tributária. Sem ela, o sistema tributário do Brasil seguirá sendo injusto e com uma carga tributária gigantesca, penalizando o contribuinte com menor poder aquisitivo. Luta contra a reforma administrativa é a prioridade para o Sindifisco RS e para os servidores públicos brasileiros neste ano. O sindicato aponta a terceirização dos serviços públicos e as indicações políticas dos cargos como dois dos principais problemas da PEC 32. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Estamos de volta aqui na TV Urbana com o programa Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS. Hoje estamos entrevistando com muita alegria, muito prazer, porque ele tem muito conhecimento, a Vitor Filgueiras, que é um professor da USP, professor da Universidade Federal da Bahia e com vários mestrados e doutorados, inclusive no exterior. Professor, como é que nós vamos discutir isso em meio à política em 2022, em meio às eleições? As eleições no Brasil são sempre tumultuadas, o empresariado brasileiro interfere, dizendo, como eu disse lá, lá nos anos 90, nos anos 2000, o empresariado brasileiro vai todo embora, vai tudo para o exterior, vamos quebrar o país se a esquerda tiver a possibilidade de ganhar. Como é que nós vamos debater o futuro do trabalho e o futuro do trabalhador nessa relação completamente desigual onde a mídia joga todo o seu peso em cima do discurso do empresariado contra o trabalhador? Então, Luiz, essa é uma questão super ardilosa, né? Super árida, né? Ardilosa, árida. Na minha perspectiva, dadas as nossas lições históricas, é uma tarefa difícil, né? Você conseguir pautar o debate, mas é uma tarefa necessária, né? E pautar um debate que seja profícuo, seja produtivo, que consiga abrir campos de possibilidades para políticas públicas menos predatórias, demandam, na minha perspectiva, que esse debate seja fundamentalmente propositivo e ele seja o mais à esquerda possível, certo? Primeiro, por que propositivo? Porque há 40 anos, em escala mundial, que a gente pode chamar de forças do trabalho, tem se colocado sempre na defensiva. Então, quem propõe, e quem tem feito as proposições, são os empresários. E o lado de cá, digamos assim, né, sempre com figura de linguagem, vai se colocando na defensiva, né? Parece, então, e essa é uma coisa central que eu me trago no livro, que quem traz a novidade é o capital. O capital é o portador da novidade. Ele que propõe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer a reforma isso, vamos fazer a reforma aquilo. E os trabalhadores, ou, em linhas mais gerais aí, né, as forças progressistas, se você quiser, ficam à mercê de refutar e discutir a proposta do outro. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte, Luiz, vamos discutir as nossas propostas. Quais são as nossas propostas? Vamos apresentar as nossas propostas. Vamos nós trazer as novidades. Porque no momento que você propõe, e uma crise, por definição, Luiz, é uma janela de oportunidade. Ela é uma janela. As coisas não estão funcionando. O capital traz o mesmo de sempre. Ele fala que é novidade, mas a mesma conversa de sempre. Como um infeliz aí da entrevista que você fez referência, da Globo. Ah, não, agora não tem mais emprego. A mesma conversa, rapaz. Só que traz a roupagem da novidade. E o trabalho? Traz o quê? O campo civilizatório traz o quê? Ele tem que trazer suas proposições. É isso, é aquilo, um plano de investimento público desse jeito, é tal tipo de regulação do trabalho, é tal tipo de regulação tributária, promoção do emprego desse jeito, trabalho associado, dessa forma, enfim. Colocar a sua pauta, trazer a novidade, porque dessa forma, Luiz, quem define o debate é você. Sim. Quem delimita onde é que vai ser disputa é você. E mesmo que você não consiga o seu ideal, você vai estar disputando dentro do seu círculo de proposições. E mais do que isso, é isso que eu tenho que trazer no livro também. Você não pode ser tímido na sua pedida, rapaz, porque você não vai ter mais do que você pediu. Isso é uma coisa básica de sindicato também. Eu fui colega de vocês aí, mais de 10 anos eu era auditor fiscal do trabalho. Eu sei. Por definição, em qualquer disputa política, ainda mais em capital trabalho, você não vai conseguir mais do que você pediu. Você pede algo e você vai conseguir, talvez, entre o que você pediu e a proposição do outro lado. Se você já rebaixa a sua proposição para o mínimo,
você não vai conseguir mais do que aquele mínimo. E mais do que isso, você vai conseguir menos do que aquele mínimo, porque o seu mínimo passa a ser extremo. Então, nesse sentido, inclusive, a menção à reforma trabalhista me causou espécie positiva, assim, me surpreendeu, e assim tem que ser só um começo, tem que ter um plano, não estou falando aí só desse candidato, não, qualquer candidato que se opõe ao fascismo aí, tem que ter um plano claro, a gente quer fazer isso, e vamos debater, e vamos para cima. Vamos debater, vamos para cima. Eu vou tirar o dinheiro do país. Não vamos, a gente vai bloquear. A gente vai criar políticas públicas para evitar a evasão de divisas. Isso aí, os colegas da Receita são especialistas nisso, sabem que você cria os mecanismos para fazer isso. Se fosse assim, era fácil. Essa ameaça do vou embora, Luiz, eles estão fazendo há 40 anos. Vou chorar e vou embora. Por que não foram embora nos anos 2000? Entre 2003 e 2014, os salários médios cresceram 32% no país. E não foi embora. O emprego aumentou para cacete, a formalização diminuiu. A formalização também aumentou o emprego, formalização e salário. E a turma não foi embora. Então, não cair em terrorismo, não abrir mão de posições a priori, pelo contrário, tomar a frente. E agora tomar a frente não é uma questão simplesmente estratégica, é de sobrevivência. Rapaz, quantas milhões de pessoas são motoristas do Uber, cujos direitos são zero? O que é pior do que isso? Então você já está na corda, sacou? Não tem mais como você. Isso é para onde? E mais para trás do que isso aí, para onde? Sim. Então, agora, temos que ir para frente, entendeu? Para trás a gente já andou, o que tinha para andar, temos que ir para frente. E reitero, quanto mais civilizatória for sua proposta, maior a chance, não apenas de conseguir algo que seja minimamente produtivo, mas de não hereditar essa tragédia. Se você vier no quente e frio, se você vier cauteloso, se você adotar política de austeridade, você não vai resolver o problema do emprego, você não vai resolver o problema das condições de trabalho, você não vai atenuar o problema da desigualdade, e a chance de você reeditar a alucinação, a tragédia que a gente está vivendo, é grande. Se a eleição dos Estados Unidos fosse hoje, Trump se reelegeria, não Sim. por acaso. Sim. Vitor, não sei se tu chega a tratar no teu livro, que ainda não tive a oportunidade de ler, de comprar, quais são os dois ou três grandes temas que não podem faltar na discussão de 2022 nas eleições, porque quem ganhar terá que aplicar esse plano. Quais são os 2 ou 3 temas inevitáveis que nós temos que incluir nas eleições? O livro, especificamente, ele não diz respeito nem ao Brasil e nem às eleições, certo? Que fique claro, só para não criar expectativa, que é outra coisa. O livro é sobre essas narrativas em escala mundial, do capital, são 4 eixos de narrativas, o suposto novo cenário internacional, as mudanças na tecnologia, a suposta novas empresas e o suposto novos trabalhadores, certo? E como que isso impacta a postura de trabalhadores e instituições em relação às proposições do capital. Dito isso, sem nenhuma dúvida, um grande tema, um tema central que precisa ser encarado, Luiz, é o do emprego. Não tem como não fugir disso. Porque os outros estão relacionados a ele. Então, por exemplo, uma das coisas que se coloca muito como política pública para solucionar o problema da pobreza é a desigualdade. Renda mínima. Renda mínima é uma política pública boa, Luiz? Pode ser. Pode ser. Uma política pública que pode ser muito importante. Mas ela isoladamente, ou ela admitida como oposta ou excludente a direitos sociais, ela é um desastre. Por que é um desastre? Primeiro que, por definição, nunca esteve nem estará em pauta uma renda mínima que garanta condições de vida tranquilo para ninguém. Não sejamos ingênuos. A renda mínima, por definição, é a renda mínima de sobrevivência, certo? Então, se você tem uma renda mínima, mas você elimina direitos, seja no trabalho, seja nos direitos sociais, privatiza a educação, saúde e serviços públicos, o desastre está dado. As pessoas eventualmente vão continuar se alimentando, mas o desastre está dado. E pior, você está mercadorizando coisas que eram direitos anteriormente. E que, por definição, sendo mercadorizados, a tendência é que se deteriore, certo? Então, mesmo quando você discute, portanto, uma política desse naipe, dessa natureza, ela não pode estar deslocada do trabalho. E ela não está, Luiz. Ponto 1, porque as pessoas vão continuar trabalhando. Só é muita ingenuidade você achar que a renda mínima vai resolver o problema da população. Então, as pessoas vão continuar trabalhando. O caso do Bolsa Família é clássico. A direita mais alucinada, a direita mais inteligente,
ela faz apologia à renda mínima, excluindo direitos. Você vai pegar os documentos do FMI e a ideia sempre é essa. Não, tem que dar uma renda mínima e tal, destrói tudo, privatiza tudo e dá uma renda mínima para as pessoas. A direita, mais alucinada da Idade Média, não quer nem isso, né? Vai dizer que isso, né, tipo esses infelizes que estão no poder agora, que isso faz com que as pessoas se tornem vagabundas, etc, etc. Contudo, o que a gente viu, não apenas no Brasil, mas em outros países, é que políticas e direitos vinculados à renda mínima não alteram a participação na força de trabalho. As pessoas continuam precisando trabalhar. Inclusive, no Brasil, o índice de pessoas recebendo Bolsa Família que trabalhavam sempre foi superior à média da PEA. Então, as pessoas trabalhavam até mais do que a média, certo? De toda forma, eu quero chamar a atenção. Além de a pessoa continuar a precisar trabalhar, ou seja, a pessoa não se livra do trabalho, a renda mínima é uma política de regulação do trabalho, as pessoas não percebem isso. O que a renda mínima faz, Luiz? Ela te torna menos vulnerável em relação à dinâmica do mercado de trabalho. Dito de outra forma, você está menos vulnerável ao arbítrio patronal. O fenômeno que a gente está vivendo nos Estados Unidos agora é clássico, explícito. Quem quiser aprender como é que funciona o mundo real no capitalismo, veja o que aconteceu nos Estados Unidos agora em 2021. Houve uma série de programas, né, de direitos sociais vinculados à renda mínima, de diversas formas, né, para criança, para moradia, etc. E as pessoas passaram a ter uma segurança mínima existencial. Começou a haver uma pressão por aumento dos salários, os salários começaram a aumentar e grande parte da população saiu do trabalho de forma difusa ou coletiva, o que tem sido chamado de grande resignação, ou seja, a classe trabalhadora passou a ter um poder de barganha maior. Qual é a questão? A questão é que isso não desembocou, pelo menos até o momento, tudo indica que infelizmente não vai desembocar, em uma plataforma ou um novo contrato social que institucionaliza essas melhoras. O salário mínimo não foi aumentado, o salário mínimo nacional nos Estados Unidos, a Reconciliation Bill, que era o fundamental, a proposta fundamental do plano Biden, do Big Bad Better, não vai passar por conta dos próprios democratas. Mas foi uma prova evidente que renda mínima nada mais faz do que aumentar o poder de barganha dos trabalhadores, e isso pode ser utilizado de forma positiva, mas não é isso que vai resolver o problema do emprego, Luiz. Isso que eu quero chamar a atenção. Então, o problema passa pelo emprego, mas o que é que você vai fazer? Aí vai entrar todas as outras variáveis. Política fiscal vai entrar como nisso? Política monetária vai entrar como nisso? Programas de obras públicas vão entrar como nisso? A aliança com os nossos amigos empresários, como é que vai se estabelecer? E aí vem a lista. Mas, sem nenhuma dúvida, o elemento central é o emprego. É o emprego. A desigualdade, como é que você vai pensar em desigualdade se você não pensa em trabalho? Não tem como não pensar. É um elemento central na nossa sociedade. Sim. A riqueza ela é produzida e distribuída a partir do trabalho. E quem se apropria dela, que não seja por meio do trabalho, é porque tem elementos e monopólios sociais que permitem chupar esse sangue. Mas o sangue não sai do nada, não, vem do corpo de alguém. Para nós terminarmos, Vitor, tu tens esperança de que consigamos sair dessa situação de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais 20 milhões de desalentados que nem procuram mais, e de pobreza aumentando? Tens essa esperança de que o país possa caminhar ao lado dos nossos irmãos empresários, são nossos irmãos brasileiros? No entanto, eles se negam a participar dessa distribuição de renda e de esperança, né? Tens esperança de melhorar? Luiz, eu não sou muito otimista, né? Mas enquanto há vida, a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que tomar nossas providências, nos articular coletivamente, né? Trabalhar e atuar onde nosso braço alcança, não adianta só ficar fazendo essas críticas gerais, né, que são fundamentais, são aquelas que nos levam a algum caminho, né, mais consistente, mas isso não pode se opor às práticas cotidianas, às iniciativas cotidianas, né, seja no sindicato, seja na associação de bairro. Se você é médico, você pode emitir CAT para trabalhadores, se você é advogado, você pode ajudar gratuitamente associações de trabalhadores, enfim. Existe uma miríade de possibilidades de atuações que não são a última, né, a cereja do bolo, mas que não contradizem perspectivas, atuações e iniciativas mais gerais e mais estruturais. O cenário é muito difícil, mas temos 3 elementos centrais aí. Não reproduzir a retórica do capital, parar de reproduzir a retórica do capital, ser propositivo, né, explícito e propositivo, e o mais à esquerda,
Por quê? Porque dessa forma você estabelece os parâmetros do debate. Para finalizar aquilo e sendo claro, quando você discute Uber, Luiz, é um erro ficar discutindo vamos pensar em direitos, algum direito negativo, vamos pensar em socializar Uber. Por que a plataforma não pode ser democraticamente gerida? Se o debate se dá dessa forma, o que é o centro da disputa agora, Luiz? É o vínculo de emprego, não é isso? Agora eles vão pensar, poxa, é melhor eu dar direito para os trabalhadores do que a empresa desaparecer. Então, esse exemplo do Uber, para mim, é claro, o debate tem que ser nesses termos. A radicalização da democracia, a radicalização da participação e dos direitos. E tranquilamente, vamos debater tudo abertamente. E a partir daí, as disputas se darão dentro de um espectro maior de possibilidades. E não aqui agora, de fato, encerrando, como a gente continua vendo com a reforma trabalhista, por exemplo, me surpreendeu, como eu disse, a fala recente do pessoal do PT, porque os próprios dirigentes do partido, até recentemente eu vi um artigo do Nelson Barbosa, não sei se agora em 2021 ou 2020, a mesma conversa, que tem que reduzir as leis trabalhistas, aumentar a formalização, isso é mentira, isso é empiricamente constatado que não acontece, mas você assume a retórica, mesmo que você critique as consequências, você assume o pressuposto, não, tem que reduzir um pouco os custos, vamos dar um jeitinho para as empresas, se você der mais dinheiro para as empresas, elas vão formalizar e tal, não acontece, você deu um elemento, na verdade é um exemplo que é uma das variáveis centrais da situação que a gente encontra hoje, do ponto de vista histórico cronológico, Luiz, que é a desoneração. Desonera, que eles vão investir. Não aconteceu, pessoal, vamos aprender. Dirigindo, direcionando com as nossas propostas, que a gente tem alguma chance de melhorar a situação, deixando fluir, deixando livremente de todas as aspas, dando a prerrogativa para eles decidirem, sem nenhuma direção, aí, meu caro, rezar muito. Sim. Rezar muito e contar com a sorte. Sim, encerrando o nosso programa, Vitor, onde é que a gente pode achar o teu livro? Onde é que a gente pode adquirir o teu livro? O livro é da Boitempo, né? A Boitempo é uma editora bem grande, imagino que todo mundo conheça. Então, eles vendem no site, certamente, né? Todos esses têm e-book, também é editora grande, né? Então, não vou falar o nome das empresas, né? Mas todas essas empresas vendem o livro. Se vocês botarem na internet, livrarias grandes também certamente vendem o livro. Eu já fiz o debate sobre o livro em alguns locais também que tiveram interesse, né? Jogar aí no site de busca, vocês encontram mais informações sobre o livro. Nessas empresas também, essas mídias sociais, vocês conseguem encontrar informações, resenhas. Enfim, agradeço muitíssimo a oportunidade, Luiz, de estar aqui conversando um pouquinho sobre o livro. Eu sei que não são assuntos muito legais para o início do ano, né, mas são assuntos necessários que a gente tem que discutir, não tem jeito. Sim. Bom, nós agradecemos muito a presença aqui no nosso programa do economista. Eu nem sei mais, viu, Luiz, porque eu já rodei, fiz economia, ciência política, sociologia. Era auditor fiscal, então mexi muito com direito, né? Estudei muito direito, muitos anos. Sim. Saúde e segurança do trabalho também, dessa parte técnica aí, conheço um pouquinho. Tudo isso aí está misturado. O livro, ele sintetiza 16 anos de pesquisa. Sim. Em 6 países. No Brasil e mais 6 países. Sim, conversamos aqui no programa Sindicato em Ação, do Sindifisco RS, aqui na TV Urbana, com o Vitor Filgueiras, que discutiu conosco os rumos do trabalho, o futuro do trabalho e principalmente os parâmetros que os trabalhadores devem impor para a discussão no país, para melhorar alguma coisa para a nossa sociedade. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Urbana, no Sindifisco RS, Sindicato em Ação. E na semana que vem nós voltamos com mais um programa debatendo a economia, a política e os rumos do Estado e do país. Muito obrigado e até lá.